Fala galera, bem-vindos a mais um Triplo F. Na semana passada eu fiz a crítica do filme Death Note da Netflix. Eu ainda não tinha visto o anime, mas vocês podem ver a crítica aqui no meu canal. Eu achei bem legal eu ter assistido antes de ver o anime, porque deu uma percepção bem diferente. Eu consegui ver o filme como uma coisa isolada, e mesmo não tendo gostado bastante do filme, eu não achei essa desgraça aí que tá todo mundo falando, mas eu assisti o anime e mudou bem a minha percepção do filme. Então hoje eu vou falar sobre Death Note, o anime. Então vamos lá. Mesmo assim, eu sempre fiz esforços conscientes para ter cuidado de não contar uma mentira que ferisse outras pessoas. Essa é a minha resposta. Eu imaginei que você diria uma coisa dessas. Eu acho que eu já devo falar desde o início, eu não sou um fã de animes, eu assisti muito poucos e eu não esperava muita coisa, mesmo tendo visto o filme. Uma coisa que o filme fez pra mim foi despertar muito interesse na mitologia do Death Note. O filme não é muito bom, como eu já falei, mas ele me deixou bastante curioso para saber até onde a série aprofundava nos temas que são levantados no filme. E o Death Note já me surpreendeu desde o primeiro episódio. A estética melancólica e sombria, além de uma animação excelente e mais focada do que a maioria dos animes, prendeu a minha atenção desde o início. Light é um garoto que está próximo de ingressar na faculdade e a gente vê ele pensando, ele falando em monólogos, falando que a humanidade é uma escória e etc. O que me lembrou bastante o Rorschach do filme Watchmen. Ele é um vigilante, para quem não sabe, ele mata bandidos e etc. E por coincidência ou não, a gente não sabe se ele foi escolhido ou se ele simplesmente pegou o caderno por coincidência. Ele se depara com o Death Note, que é um caderno onde você escreve o nome da pessoa e mentaliza a cara da pessoa, e essa pessoa morre da maneira que você quiser, ou se você não escolher uma maneira para ela morrer, ela vai morrer de infarto. E junto com o caderno vem o Ryuki, que é um Shinigami ou um deus da morte, e ele é extremamente engraçado, ele é bem satírico, ele dá risada, a gente começa a entender o personagem dele, a gente sabe exatamente a hora que ele vai dar aquela risada, porque ele tá lá meio que como Coringa, ele quer ver o caos, ele quer ver o circo pegar fogo, mas ele não tá muito interessado em nenhuma das partes. Ele fala diversas vezes que ele não vai ajudar o Light no que ele quer, ele tá lá simplesmente para assistir e para explicar o que ele puder explicar a respeito das regras do caderno. E eu achei bem interessante o fato da série colocar de tempos em tempos, de 5 a 10 minutos, cada episódio eles botam 2 regras do Death Note, o que é bem interessante porque a gente começa a pensar já no futuro da série, analisar as regras rapidamente e tentar ver o que o Light pode fazer usando essas regras que vão sendo citadas no decorrer dos episódios. E o Light vive com a sua irmã, seu pai e sua mãe. E rapidamente na série a gente já descobre que ele é um dos maiores gênios do Japão, ele é um dos caras mais cotados aí para ter uma vida brilhante no futuro, na faculdade. E com o poder do caderno ele começa a assassinar criminosos com o objetivo de se tornar um deus, de criar um novo deus para a humanidade, o Kira, trazendo disciplina para o mundo, para todo mundo se fiscalizar e não cometer crimes, porque senão eles vão sim ser mortos pelo Kira. E a gente não só ouve dizer que o Light é um gênio, a gente vê em diversas ações dele que ele realmente é um cara extremamente inteligente, ele tem um pensamento muito rápido e a série ainda fornece um insight dentro da cabeça dele. Várias vezes a gente vê o que ele tá pensando, a gente vê como ele tá 4, 5 passos à frente de praticamente todo mundo à sua volta. De todo mundo, exceto uma pessoa, exceto o L, que é o grande arqui-inimigo dele durante a série toda. O L é um investigador que ninguém sabe quem é, ele fica responsável pelo caso do Kira, de investigar esse assassino em massa, e já começa suas investigações, ele descobre que o Kira pode ter alguma ligação com a polícia, porque o Light é filho de um policial, então ele tem acesso a algumas informações que ele não deveria ter. E enquanto eles estão nesse jogo de gato e rato, de Sherlock e Moriarty, que eles têm essa relação bem legal, muitas pessoas morrem, e desde os primeiros episódios a animação já levanta a questão: é certo matar esses bandidos? Vai trazer um bem pro mundo como todo? E quantos desses bandidos não são inocentes? Quantos desses bandidos não foram presos de forma errônea? E várias pessoas inocentes podem estar morrendo nesse processo, mas o Kira tem a opinião dele de como o mundo poderia melhorar, e a gente vê no final da série que trouxe vários pontos positivos. A criminalidade caiu cerca de 70%, é um dado que os próprios policiais falam no decorrer da série. Então tem um lado positivo e tem um lado negativo, e essa dualidade eu acho muito interessante na série. E no grosso da série, nos episódios intermediários, é essa relação entre o L e o Kira que permeiam todos os episódios, é a relação mais importante da série. O Kira não pode matar o L porque ele não sabe qual é o nome verdadeiro do L, ele tenta descobrir de várias maneiras e é frustrado a cada tentativa. E o L acredita que é o Light, mas ele não tem provas, ele vai falando sempre das porcentagens.
você tem 5% de chance de ser o Kira, você tem 10%, você tem 70%. Isso é bem interessante porque a gente vai vendo esse jogo rolando até que o Light começa a participar das investigações e o L consegue ficar de olho nele praticamente 24 horas. Tem uma cena muito interessante do saco de batata frita, quem já assistiu vai saber que o Light consegue praticamente provar que ele não é o Kira de uma forma genial. E quando o Light está praticamente provando, entre aspas, sua inocência, um novo Kira começa a atacar e traz uma reviravolta muito boa para a série. O Light e o L são dois personagens extremamente bem desenvolvidos. O Light é um gênio, ele não demonstra praticamente remorso nenhum no decorrer da série toda e poucas vezes ele é surpreendido por alguém. Ele é um personagem bem desenvolvido. O L também, ele é bem mais misterioso, ele tá sempre descalço, ele senta de uma forma estranha, ele é um cara esguio, meio esquisitão, assim, que não parece ter relacionamento com nenhuma pessoa, até que ele diz em certo momento que o Light é o melhor amigo que ele já teve, o que é bem triste até no momento. A série, como eu disse, é bem melancólica, é uma série bem triste, mas como qualquer obra, Death Note também possui alguns pequenos problemas. Quando o segundo Kira aparece pela primeira vez, eu acho que a série começa a se perder um pouquinho na própria complexidade do caderno, mas mesmo assim ela continua excelente. E agora eu vou citar as piores e as melhores coisas a respeito de Death Note, na minha opinião. As melhores, como eu já citei, foi a dualidade entre o L e o Light, e toda a mitologia envolvendo os Shinigamis, envolvendo o Ryuki, o que ele pode fazer, o que ele não pode, o que o cara do caderno pode fazer, o que ele não pode, como funciona o mundo dos Shinigamis, qual é a relação entre o Ryuki e os outros Shinigamis, por que ele tá fazendo aquilo que ele tá fazendo. E alguns pontos que me decepcionaram foram os seguintes. O tratamento da personagem da Misa eu achei bem fraco. Quando ela aparece a primeira vez, eu achei que ela ia dar uma reviravolta na série, eu achei a personagem dela muito boa, muito bem desenvolvida, porém chega um certo momento que eles simplesmente jogam ela de lado, tanto o roteiro quanto o próprio Light. Eu achei que ela fosse ter uma importância maior, que ela ia perder essa admiração praticamente cega que ela tem pelo Kira, e ela ia acabar trazendo alguns problemas, mas ela se mantém fiel, e ela não tem uma importância muito grande no desenrolar da série. Eu poderia até citar alguns pontos mais específicos, mas eu não vou também falar nenhum spoiler muito grande para quem não assistiu. E além disso, apesar de ser interessante, a suspeita do L de que o Kira é o Light é muito boa, mas ela acaba ficando meio maçante às vezes, porque a cada momento, a cada episódio, o L fala pra alguém: ah, porque eu acho que o Light é o Kira. Aí o pai do Light, que é o investigador-chefe ali, fica puto da vida. Aí o Light fala como se isso fosse um absurdo, os amigos falam como se fosse um absurdo. Então eu acho que acaba ficando meio repetitivo. Praticamente todo episódio tem esse momento em que o L acusa o Light e todo mundo fica indignado com isso. E eu diria que até o surgimento do segundo Kira, a história estava perfeita. Depois do surgimento do segundo Kira, eu acho que a série desanda um pouquinho, mas continua excelente. E depois que o maior acontecimento da série ocorre, dando poder quase ilimitado para Light, eu achei que a série se perdeu de vez. Não que ela tenha ficado ruim, mas eu acho que ela perdeu a sua genialidade. Depois desse acontecimento importantíssimo, a gente vê um salto temporal e a introdução do N, que seria um substituto para o L, mas que ele não tem a mesma gravidade, não tem a mesma relação com o Light. E eu acho que depois disso a série começa a se perder completamente na própria mitologia, na própria complexidade do livro. Eles focam mais no que ele tá fazendo com relação ao livro, pegando o caderno, dando para outro, pega, dá para outro, faz isso, faz aquilo, em vez de focar na história do Kira e na investigação, e numa visão mais ampla da investigação. Eles focam muito nos detalhes do caderno e das regras que envolvem ele. E eu acho que depois desse episódio 25, vários personagens novos foram incluídos de uma forma bem apressada, como os outros caras que ele inclui para também serem o Kira. Ele inclui uma mulher e um homem. Eu acho que esses dois não precisavam estar na série, eles poderiam ter desenvolvido a própria Misa, ter feito essa participação que esses dois personagens fazem. Eles excluíram a Misa e botaram esses dois personagens de forma apressada, e o finalzinho da série acabou sendo bem previsível. Eu já esperava que fosse acontecer alguma coisa daquele tipo. Eu diria que a série tem um primeiro ato perfeito, um segundo ato muito bom e um terceiro ato razoável. Eu, na verdade, diria que a série tem um quarto ato, porque pra mim o terceiro ato da série é quando tem o grande acontecimento que eu citei no episódio 25. Quem já assistiu a série sabe do que eu tô falando. Seria um momento perfeito pra série terminar, e eles decidiram incluir uma espécie de quarto ato que não era necessária. Então, por ser uma série perfeita durante os primeiros 10 a 15 episódios e continuar sendo muito inteligente e bem elaborada até o final, eu dou pra Death Note, o anime, 4,5 estrelas. Bom, galera, não sei se vocês perceberam, eu não fiz nenhuma comparação entre a série
e o filme da Netflix. Eu tento deixar o mais separado possível. Eu não gosto de usar uma obra para denegrir uma adaptação e nem botar o original num pedestal porque a adaptação foi ruim. Eu gosto de analisar ela separadamente e talvez eu faça na semana que vem um vídeo comparando as principais diferenças que eu achei entre as duas obras. Então, galera, eu sei que é uma pergunta idiota, mas qual vocês preferem, o filme da Netflix ou a série? Digam nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.